aí. Olha só, vamos mudar de assunto agora. Sabe o Eliezer, marido da Vitube? Então, ele levou a mãe dele para viver na mesma residência dele e da Vitube. Em depressão já há muitos anos, a mãe do influenciador que morava sozinha estava até perdendo o controle sobre a quantidade de medicamentos que tomava. Olha só o que ele disse. O que aconteceu? Eu comecei a notar minha mãe muito, vinha aqui pra casa, ficava muito... visivelmente ela estava muito dopada. E aí eu trouxe agora ela para São Paulo, a gente vai ficar cuidando da saúde dela de perto. Eu vou deixar um vídeo da quantidade de remédio que ela toma. E aí a gente tem um combinado pra gente desmamando aos poucos, que é uma quantidade de remédio inacreditável. Quando eu morava com ela, sei lá, 10 anos atrás, não era assim. A quantidade de remédio que a mãe toma em um dia. Ó, a gente precisa, eu conto com a sua ajuda, pra gente desmamar minha mãe aos poucos desses remédios aqui, porque eu acho que não é possível, não é possível. Você viu ali, né, gente? O Eliezer, o nome dele, cada um chama de Eliezer, cada um chama de um jeito. Já ouvi um monte de gente chamando de Eliezer, mas enfim, ele percebeu que a mãe não podia mais ficar sozinha. E aí, quais são os outros sinais que a gente precisa estar atento ali na hora de cuidar dos nossos pais, na hora de trazê-los ainda mais para perto? E como levar também esse idoso para casa, sem que isso seja um peso para as duas partes? Porque muitas vezes ele não quer ir, o idoso não quer ir. E ó, muito importante, muito humana essa atitude dele, né? Então esse é o nosso assunto de agora. Vem cá, participa com a gente no nosso bate-papo aqui no nosso WhatsApp sobre esse acolhimento, né? Aqui no nosso estúdio a gente recebe Ingrid Ardisson. É isso, doutora? Obrigada, ela é geriatra, vai ajudar a gente nesse assunto. E a Tereza Portugal está aqui hoje, tudo bem? Fala com a gente no microfone. Obrigada. Boa tarde. A gente que agradece a sua presença. A Tereza, gente, está aqui representando a filha. Como é que é o nome do seu papai? Noel Sabino da Silva, meu pai. Noel, pai. E a mãe? Cleusa do Vale Silva. Isso aí. Você trouxe eles para perto? Trouxemos eles para perto. Como é que foi essa história? Em que momento que isso foi necessário? Olha, quando a gente descobriu que alguma coisa já não estava funcionando bem. Meu pai já não andava e a minha mãe um problema de esquecimento. Aí a gente entrou em conjunto com a família, eles foram morar comigo. Meu pai morou 2 anos e logo em seguida ele veio a óbito. Aí, para não ficar assim pesado, porque mexe com o psicológico da gente. Não é fácil você lidar com 2 idosos, um acamado e outro com problema de esquecimento. Não é fácil. Aí a gente decidiu, de semana em semana, ela fica com uma irmã minha direto, mas a gente tem 3 irmãs que estão ali acompanhando o dia a dia da nossa mãe. E fazem um revezamento. Isso, exatamente. E o que isso mudou? De que maneira isso ajudou a sua mãe a proporcionar mais qualidade de vida para ela? Olha, mudou muita coisa, porque outrora minha mãe ficava muito sozinha, né? Então, quando ela ficava sozinha, e ela aprontava delas, né? Isso a gente sabia. O que deixava vocês preocupados, por exemplo? Ela deixava fogão ligado, geladeira aberta. Então, isso aí trouxe preocupação, acúmulo de coisas que ela colocava debaixo da cama. E isso aí, então, trouxe uma preocupação. Ela fugia de casa. A gente não encontrava ela, outras pessoas que cuidavam dela para trazer de volta. Então, isso aí chamou a atenção da gente. E hoje ela tem uma qualidade de vida saudável. Nossa, todo mundo descobriu dentro da gente o amor. Porque se você não tem amor, é impossível você lidar com pessoas, porque eles se tornam pessoas especiais. Sobre isso que a gente está falando, né? De que maneira fazer, né? Primeiro, o convite, fazer com que ele aceite, sem que isso se torne um peso para a família. Mas antes disso acontecer, doutora Ingrid, quais são os sinais? Quando que é a hora de acontecer essa conversa com o pai ou com a mãe? Olha, vamos morar junto? Vem morar aqui em casa? Vamos pensar numa outra solução? Quando que é esse momento? Então, a gente que cuida, né, que é profissional, que cuida da saúde do idoso, não existe assim uma idade que a gente vá conversar sobre isso. É realmente alguns sinais que a gente tem que ir observando no idoso, né, que ele vai apresentando, igual ela falou.
minha mãe estava apresentando um esquecimento que comprometia as atividades do dia a dia dela, né? Prejudicava a vida dela. Então, esse é um ponto de atenção importante. Né? Um outro ponto de atenção importante é aquele idoso que tem várias doenças, que usa vários medicamentos, igual a mãe do Eliezer, né? Então, que precisa ali de uma ajuda para tomar as medicações, para gerenciar os cuidados com a própria saúde. Também, esse idoso seria interessante que ele tivesse a família mais perto para dar suporte, né? Um idoso assim que tende, né, tem ficado mais isolado, tem algum quadro depressivo, alguma coisa que dificulte ele a cuidar da própria saúde. Um idoso mais frágil, que tem quedas, que tem medo de cair, também seria interessante ter alguém mais perto dele. Seriam essas as situações que a gente poderia conversar, né, com o idoso. E a gente observa ali na situação do Eliezer o quê? A mãe dele assim, tem uma aparência jovem, né, ativa, essa a sensação que a gente acaba tendo ao ver a imagem. E realmente, ao mesmo tempo, é assustador ver a quantidade de remédio e medicamentos que ela tomava. Quando chega num ponto desse, há muitos medicamentos, esse também é um alerta, doutora? Sim, com certeza. Porque, assim, às vezes, a gente, como geriatra, a gente vê muito isso, né? O idoso, ele tem vários médicos, né? Vários especialistas. E aí, cada um vai passando um remédio. E, às vezes, passa até um remédio de um princípio ativo parecido. E aí, isso vai acumulando, o idoso vai usando, e aquilo pode ter alguns efeitos adversos, né? Muitos medicamentos que a gente, que é jovem, usa, né, não devem ser usados em idosos. Então, assim, é muito importante ter o cuidado da família perto desses idosos que usam muitos medicamentos, até para a gente ver, junto com um profissional de saúde, né, quais medicamentos eles são apropriados ou não. Porque, às vezes, pode acontecer igual ele falou, minha mãe está dopada. Às vezes, ela estava usando medicamentos inapropriados para ela. E dá para perceber que o semblante dela estava bem apático ali, né? Eu convido você de casa a mandar a sua opinião sobre esse assunto, ou se você já até passou por essa situação, tem essa experiência, contribui com a gente aqui no nosso bate-papo, ó, já está aqui, ó, o nosso QR Code, tá bom? Para você apontar a câmera do seu celular e já mandar sua mensagem diretamente aqui para a nossa produção, tá? Tereza, foi fácil convencê-los de ficarem mais perto? Não foi fácil, mas também não foi difícil, porque a minha mãe ela já não tinha noção. O meu pai foi. Ele aceitou numa boa, mas para minha mãe já foi um pouquinho mais difícil. Mas logo assim... Como é que vocês conseguiram convencê-lo? Tipo assim, a senhora vai passear, e toda casa que ela chega, ela diz que é dela. Então, se tornou mais fácil. Se ela está na casa de uma irmã, minutos depois ela fala que a casa é dela. Se ela está em outra casa, minutos depois ela fala que a casa é dela. Porque ela já foi para lá com Alzheimer, né? Exatamente, ela já foi para lá com Alzheimer, entendeu? Então, isso aí não teve tanta dificuldade. E ela tem, assim, um amor tão grande que todo mundo que vê ela ama, abraça, beija, carinha. Então, isso aí facilita. O estado de humor dela melhorou, porque ela é uma pessoa muito alegre, entendeu? Ela é uma pessoa muito alegre. Mas não é todo pai, toda mãe que acaba concordando. Quem dera se fosse, né, doutora Ingrid? É uma luta para a família, né? Como é que é essa realidade? Assim, cada família é uma família e cada idoso é um idoso, né? Assim, individualidade, as pessoas são diferentes. Assim, existem algumas estratégias, né? Dependendo da pessoa. Acho que sempre a melhor estratégia é sentar e tentar conversar com aquele idoso. Porque a gente tem que pensar que quando a pessoa perde a autonomia, né? É quase como se a relação invertesse, né? Aquela pessoa que foi pai e mãe a vida toda, ela que proveu o cuidado, agora ela que está necessitada de cuidado. Então, fazer ela enxergar isso não é uma coisa fácil. Tem estratégias? Então, o que eu falo, sempre a melhor estratégia é sentar e conversar. Porque eles têm um apego, né? Tem um apego à casa, onde foram criados a vida inteira, onde tem cada cômodo tem uma história. Eles não querem deixar isso para trás, né? Qual é a estratégia? O que a gente pode utilizar de artifícios para, por exemplo, fazer com que ela também se sinta em casa? Ela não se sentiu uma visita na casa da filha, por exemplo. Mas a nossa mãe, nós não fomos tirando de uma vez, a gente foi tirando aos poucos. Aos poucos, entendeu? Uma semana ela voltava, outra semana ela voltava. Então, a gente foi assim... Teve aquele baque, né? Não teve aquele baque, assim, foi assim, gradativamente.
Quando ela falava assim, eu quero voltar para minha casa, a gente voltava com ela, mas a gente não deixava de acompanhar. A gente fizemos assim, tipo um plantão. Toda noite nós somos em 6 irmãos, toda noite uma irmã dormia com eles e ficava até o outro dia, meio-dia. Nesse período da tarde que eles ficavam um pouco sozinhos, que corria o perigo. Foi onde a gente chegou à conclusão de que não dava mais para eles ficarem sozinhos. Tem um relato aqui. Boa tarde. A minha mãe também começou a esquecer as coisas. Aí nós percebemos, né, os irmãos. Aí todo mundo se reuniu, é isso que eu entendi. A gente paga a minha irmã para tomar conta dela. Que bacana, né? Entra num consenso, vê como é que está a disponibilidade. Quem não pode com o tempo contribui, às vezes, financeiramente. Tem que encontrar uma saída, né, doutora? O importante é isso. Geralmente é isso, assim, cada família se organiza de um jeito, né? E é o que ela falou, é realmente você ir fazendo essa transição aos poucos, para que também o idoso não perca a sensação de que ele está perdendo a identidade e a autonomia dele, né? Porque, às vezes, quando você senta com o idoso e fala, não, vamos lá para minha casa que eu preciso cuidar de você. Às vezes a sensação que pode passar para o idoso é que ele está perdendo ali a identidade e a autonomia dele, né? E isso é muito ruim também, né? Porque a gente tem que se colocar no lugar do outro também, quando a gente, né, se fosse com a gente. Tem toda uma história, né? Exatamente. E aí, de repente, essa ruptura brusca pode acabar afastando, né? Exatamente. Ao invés de aproximar. Exatamente. Então, assim, trazer o idoso gradualmente, igual ela fez, isso é uma estratégia muito boa, né? Às vezes, levar alguma coisa da casa ali que o idoso gosta muito, que ele é apegado, para a sua casa, né? Para fazer com que ele tenha a memória, né? Principalmente esses pacientes com Alzheimer, eles têm, às vezes, né, esses objetos que reavivam memórias deles, né? E eles se sentem mais confortáveis no ambiente. Mas, no geral, é exatamente Sua mãe essa. tem, Tereza, alguma coisa, algo que está ali no dia a dia, que pertencia à casa dela e que vocês também fizeram questão de levar para ela ter essa memória afetiva? O que ela gosta muito de forró, entendeu? Forró? Então, a gente coloca muito as músicas do passado para ela ouvir. Então, ela se apega muito dessa boneca. Ela ama brincar de boneca. E tudo isso deixa ela à vontade? Deixa ela à vontade. Ela se acha como se fosse os filhos dela, que ainda é pequeno. Então, isso aí deixa ela, assim, bem à vontade, entendeu? Olha, que lindo, gente. É muito gostoso. Parabéns, viu? Para você, para os seus irmãos, que encontraram uma maneira muito humana, né? Amorosa, de cuidar, de proporcionar mais qualidade de vida para sua mãe. Sim, porque se a gente não tiver amor, do que vale? Qual sentido tem a vida? É isso aí. Nenhum, porque eles deram sentido à nossa vida. Gerou ali 9 meses. Então, agora chegou o tempo da gente retribuir alguma coisa. Para deixar a vida deles mais leve, deixar eles mais sensível à vida, entendeu? Então, é como queria aquela música, deixa a vida levar e pronto. Tá certo. Obrigada, ela é maravilhosa. Gente, que energia deliciosa que a senhora tem. Agradeço, Obrigada viu? sempre por participar com a gente. Quando precisar, a gente está sempre aqui, tá certo. bom? Doutora Ingrid, seja sempre bem-vinda, viu? A primeira de muitas vezes. Volte Obrigada, sempre se também, Deus tá? quiser. E agora, ó, já